Olá pessoal, tudo bem? Como vocês passaram? Como foram de férias? Espero que estejam todos bem e que tenham aí retornado com bastante vontade, né? Para a gente poder dar continuidade aqui aos nossos estudos de processo civil. Continuando com a análise dos tópicos, né, que começamos no semestre anterior. Hoje eu vou comentar nesses primeiros vídeos, né, a respeito do nosso plano de ensino para o segundo semestre e da mesma forma falar a respeito da bibliografia, tá? Uma vez que a metodologia de trabalho em si será a mesma, né, pessoal? A mesma que a gente já vinha trabalhando no semestre anterior, né? Dentro dessa nova realidade que estamos experimentando aqui de ensino à distância, ok? Então, continuamos naquele mesmo padrão, naquela mesma metodologia de trabalho, com videoaulas disponibilizadas no canal do YouTube, né? Linkados lá na plataforma EAD para vocês terem acesso, assistirem essas videoaulas, né? Que vão ter como roteiro o material de apoio que foi disponibilizado para vocês na plataforma, tá? E além das videoaulas, os nossos encontros semanais aqui, né? Nos dias e horários das nossas aulas, encontros ao vivo, né? No qual a gente vai estar aqui para saneamento de dúvidas, né? Para tirar as dúvidas de vocês a respeito das aulas que foram gravadas e disponibilizadas pelo YouTube, ok? Lembrando que essas aulas são marcadas meia hora, né? Mas o tempo poderá se alongar aí, caso haja necessidade, caso surjam várias dúvidas, né? Caso vocês compareçam e nos tragam aí alguma argumentação, alguma colocação que nos permita conversar um pouco mais a respeito dos assuntos, tá? Então, por isso que as aulas foram marcadas inicialmente em meia hora, mas pode se estender além desse horário sem problema nenhum, vai ser de acordo com a necessidade de vocês, ok? A metodologia então é a mesma, tá? A questão das avaliações também não vai mudar nada, a prova valendo 8, o trabalho valendo 2, né? Mesmo esquema do semestre anterior. Se houver o retorno, nosso retorno às aulas presenciais e a gente voltar a trabalhar com o testão, né, com a realização do testão, a gente vai revisar então esse critério de peso 8 da prova e peso 2 do trabalho, né? Caso haja aí o testão, a gente também vai fazer uma divisão desses pontos para contemplar também a prova dada aí a título de testão, ok? Comentando então a respeito do plano de ensino, né, pessoal, uma vez que a metodologia, aquelas outras questões relacionadas à forma de trabalhar, nós vamos manter o mesmo que a gente já trabalhou no primeiro semestre, tá? E o que muda aqui é a questão do plano de ensino, né, o plano de trabalho. O que a gente vai ver, qual o conteúdo programático, né, que iremos cumprir aí no decorrer do semestre, ok? Desculpa, perdão. O primeiro tópico aí que inaugura os nossos estudos é falar a respeito da revelia, tá? A gente vem numa contínua análise do procedimento comum, que começou lá com a formação do processo, que nós vimos que se dá através do registro e distribuição da petição inicial. Então nós falamos da petição inicial, da sua confecção, né? De acordo com os requisitos legais previstos no Código de Processo Civil. E nós analisamos a petição inicial, questões como desde a formação então do processo, né? E aí nós começamos a tratar das fases subsequentes aí do nosso procedimento comum, né? Falamos da hipótese da petição inicial depender de saneamento, da hipótese da petição inicial ser indeferida, né, quando não há o saneamento no prazo dado pelo juiz, né, no caso de uma petição inicial defeituosa, no caso de vícios insanáveis, né, que poderiam levar aí a um indeferimento dessa petição inicial, né,
Vimos também, logo após a petição inicial, como primeira manifestação do juiz ao receber essa inicial conclusa, né, os autos seguirem conclusos para sua apreciação, o juiz também poder julgar improcedente o pedido do autor de maneira liminar. Nós vimos as hipóteses taxativas previstas no CPC e comentamos a respeito disso no semestre anterior, né? Como ato contínuo, falamos que nessas manifestações do juiz, né, nessas primeiras manifestações do juiz, uma delas é a ordem para a citação do réu. Então, quando a petição inicial ela foi regularmente constituída, né, não há nada a ser saneado, não é hipótese de indeferimento nem de improcedência liminar do pedido, o juiz vai determinar a citação, né, do réu. A citação vocês já estudaram quando analisaram lá os atos processuais, né, a prática de atos processuais em teoria geral do processo e puderam então já estudar os dispositivos lá da teoria geral que trata das citações, da citação e das intimações, né, que ocorrem no decorrer do processo. Então a gente pulou esse ato processual de citação, né? Mas falamos que o réu é citado para responder aos termos da ação, né? E ao mesmo tempo intimado para uma audiência de conciliação e mediação, né? Nos processos, na grande maioria dos processos, em que se admite autocomposição. Então, tivemos a oportunidade de falar também a respeito disso, né, da audiência de conciliação e mediação, tratando de maneira mais aprofundada um pouco da figura dos conciliadores e mediadores, né, os seus deveres, as suas responsabilidades, né, como sujeitos que atuam no processo, como auxiliares da justiça, como reza o Código de Processo Civil, né? E vimos também, ainda no semestre anterior, que imaginando aí a hipótese de não haver um acordo na audiência de conciliação, porque caso houvesse o acordo, ele seria reduzido a termo, homologado por sentença e o processo seria extinto, né? Com análise do mérito, né, pessoal, em razão da transação feita pelas partes, né? Poderia ser um reconhecimento do pedido, poderia ser uma renúncia ao direito, né? Então, hipótese aí de extinção com análise do mérito. Mas vamos imaginar que as partes compareceram à audiência e não houve acordo, não houve essa transação, esse reconhecimento do pedido ou renúncia do direito, então o processo segue para a fase posterior. E qual é a fase posterior? É a fase de defesa do réu, né? É a abertura do prazo para a manifestação do réu em sede de defesa. E aí nós tivemos a oportunidade de estudar as duas modalidades de defesa. A contestação, né, que até tivemos aí tempo e oportunidade, né, na hipótese lá das provas. Na primeira prova trabalhamos com uma petição inicial, mas na segunda prova nós tivemos oportunidade de fazer uma contestação, né, que é a forma de defesa por excelência, né, uma das modalidades de resposta que o réu pode oferecer dentro do meu processo de conhecimento, dentro desse procedimento comum que corre o meu processo de conhecimento, ok? E a outra hipótese de defesa, que também tivemos oportunidade de ver, né? Gravamos vídeos e disponibilizamos para vocês, mas já no final do semestre, é a hipótese de reconvenção, tá, pessoal? Então, encerramos no nosso roteiro de trabalho, quando falávamos das respostas do réu, que tivemos então condição de trabalhar no final do semestre passado com a contestação e com a reconvenção como modalidades de resposta, como modalidades de defesa, né? A reconvenção não é apenas uma defesa. Como nós vimos, ela é também um contra-ataque, né? A hipótese, então, do réu, né, ao invés de propor uma ação autônoma em face do autor, porque ele também tem um direito em face do autor, né, um direito conexo àquele trazido pelo autor na petição inicial da ação originária, o réu, então, ele vai poder, sem a necessidade de propor uma nova ação, através da sua defesa na ação originária aberta pelo autor, né? O réu ele vai poder formular um pedido reconvencional, um pedido contraposto, né? Ou seja, há um pedido posto
do autor em face do réu na ação e há um pedido contraposto do réu em face do autor na reconvenção. E o juiz vai analisar todos esses pedidos através de uma única sentença, né? Pode ocorrer excepcionalmente não serem julgados por uma mesma sentença, mas normalmente o juiz decide, né, as duas causas, a da ação e da reconvenção, em conjunto, assim como ele vai fazer a instrução da ação e da reconvenção em conjunto. Tá? Então, a reconvenção nada mais é do que uma hipótese de uma modalidade de resposta em que há um contra-ataque do réu em face do autor. Né? Vimos que a reconvenção ela pode vir de maneira autônoma, só a reconvenção, só o contra-ataque, mas ela normalmente é trazida na contestação. Né? E o réu então contesta o pedido do autor e ao mesmo tempo traz lá em um dos tópicos da contestação um pedido contraposto. Tá? Então, além dos pedidos típicos da contestação, ele vai trazer também um pedido de procedência, né, daquele pedido contraposto, né, do pedido reconvencional. Ok? Feitas essas considerações, então eu volto no próximo vídeo para comentar aí a respeito do plano de ensino, de onde a gente vai continuar a trabalhar nesse semestre.